Olá, bem-vindos a Onlyas TV. Eu sou o Diego da Maia e o bate-papo de hoje é com Castro. Ele é economista, teólogo, terapeuta tântrico e pesquisador do comportamento feminino. Roda a vinheta. Olá, Castro, bem-vindo então. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei o horário que o pessoal vai estar assistindo. Exato, então já vamos começar falando para o pessoal se inscrever no nosso canal, Sim. né? É bem importante. E eu gostei muito do teu perfil e como é importante a gente falar das nossas pesquisas científicas e trazer elas para o âmbito, né, do popular até mesmo, né? Prática, né? Para a prática, exato. Sim, com certeza, né? Começou na época que eu fui estudar o Tantra, né? A gente teve 2 anos de formação. Felizmente ou infelizmente, o Tantra ele é disseminado nem sempre com uma formação técnica robusta, né? A maioria das pessoas que fazem massagem tântrica, elas não têm a formação teórica e filosófica do que é o Tantra, né? E tu é primeiro, vamos iniciar lá. Tu é economista também de Sim. formação. Durante muitos anos Formado eu trabalhei pela USP. pela USP e trabalhei como economista, né? Fiz minhas pós-graduações e economia é uma ciência que estuda comportamento humano, né? E eu trabalhei na prática estudando comportamento, óbvio, com viés sempre do interesse econômico, né? Então, o lado da economia que eu mais gostava era o lado do comportamento, e todo economista ele transforma esse comportamento em equações matemáticas e comportamentais, que a gente diz, equações comportamentais, né? Para tentar decifrar os comportamentos dos vários segmentos da sociedade, e óbvio, o interesse ele é financeiro, que é vender e fazer com que as pessoas elas se comportem e a minha empresa também se comporte conforme aquele grupo, né? E é óbvio que esse conhecimento que eu gostava e sempre gostei do comportamento humano, eu trouxe para o Tantra quando eu decidi fazer uma mudança de carreira. E o interessante é que assim, a gente, se tratando agora, vamos falar de economia, mas assim, a gente, economicamente, todo mundo fala, é batido de que o mercado adulto Sim. é um dos que mais crescem, é um dos que mais tem aí esse giro, mas ninguém estuda na economia. Ninguém estuda. A gente não vê pesquisas na economia, na pós-graduação, sim. sobre o mercado adulto. Eu trabalho as pesquisas do mercado adulto voltado para o meu negócio, claro, né, no caso. Mas realmente ele é bem por causa do preconceito que existe com o mercado adulto. Ele é um Ninguém mercado quer nem rico, falar sobre isso. mas falar sobre isso é até difícil achar professores que queiram patrocinar. Você sabe que uma pesquisa ela precisa de um professor já catedrático, né, para abarcar aquela pesquisa. E a maioria não quer, porque é um mercado cheio de discriminação, apesar de rico. Muito rico, muito. com comportamentos muito parecidos com os outros mercados, os princípios são os mesmos, mas com as suas características próprias e agora com a mudança completamente diferente, né? Que é a questão dos meios digitais, assim como ocorreu com a maioria dos mercados, do taxista que virou Uber, né? E no caso do mercado adulto, nós temos aí uma transformação das grandes produtoras, de um ambiente mais estamental, mais estável, para um ambiente digital, né? Que seria as plataformas, aonde eu chamo de uberização do mercado adulto. O que ocorreu nos últimos anos é uma uberização, não sei se essa palavra é correta, mas é quando o produtor do conteúdo hot, ele ganha autonomia, mas ao mesmo tempo essa autonomia, ela enriquece muitos, mas empobreceu também muitos, né? Porque depende da habilidade do produtor do conteúdo adulto. De se divulgar, né? E uma dependência muito grande da plataforma digital. Né? E tu falou agora, né, nesse momento de pandemia também, de 2020, o site da OnlyFans, ele cresceu 600%. Então, Exato. imagina aquele período em que muita gente perdeu o emprego, muita gente em casa. E sempre, e rola isso, se nada der certo, eu vou fazer um OnlyFans. E tinha muito essa... Que é por isso que eu chamo de uberização, né? Que as pessoas também, se nada der certo, eu vou fazer Uber, entendeu? Eu tô com carro. Isso também ocorre com quem não tem o carro, com o iFood, por exemplo, com marcas de rap, etc e tal, de entregador, que a gente fala, né? Isso não é só de caminhoneiro, hoje existe. O cara, eu vou pegar um caminhão, vou fazer entrega, né?
vou entrar no aplicativo, alguém vai colocar, ela vai fazer a entrega. Então, o mercado como um todo, que a gente chama na economia de mercado de trabalho, ele passa por uma mudança robusta. Infelizmente, o Estado ele não consegue acompanhar a velocidade dessa mudança, por isso ele está sempre atrasado na regulamentação, o que acaba deixando de maneira vulnerável todos esses trabalhadores que trabalham. Mas, ao mesmo tempo, ele possibilitou que esses trabalhadores tivessem a gestão sobre a própria vida e os seus próprios horários de trabalho, etc. e tal. Então, para muita gente, é muito mais atrativo. O mercado adulto, ele se comportou igual todos esses aplicativos que existiam nos outros mercados, né? Onde aquela modelo, aquela atriz, ela antes dependia de um contrato com uma produtora, de um agente que colocasse ela lá, agora ela não precisa, ela precisa de um assessor de plataformas digitais. Exato. E as produtoras, elas exigiam até um padrão de meninas. Sim, Né? Então tem que exatamente. ser daquele padrão de corpo, aquele padrão de cabelo, enquanto que a própria menina que vai ser a própria produtora, com o próprio celular, Sim. gravando, editando e postando. Ficou muito mais plural, né? Você vê hoje, por exemplo, o mercado das FETs, né? Que são as modelos... As meninas as gordinhas meninas acima também, do peso, exato. etc. e tal, elas são as que mais vendem, entendeu? E não é uma beleza padrão. E essa pluralização do mercado do adulto possibilitado pelas plataformas é o grande ganho que tem para todos. Antes, para você ir numa produtora famosa, você tinha que entrar, igual você disse, no padrão. E era uma padronização única, praticamente. Né? Não existia uma diversificação. Quando surgiu daí esses conteúdos amadores e mais reais, palpáveis, né? Exatamente. E começou a ter bastante procura. E, claro, grande boom a partir de 2020. Sim, a pandemia foi um impulsionador dessa transição, né? Ele já vinha acontecendo, mas aí as pessoas tiveram que correr atrás. Hoje a maioria dos restaurantes faturam muito mais com a entrega da comida em casa do que com as pessoas indo realmente até o restaurante. Não que não exista mais esse restaurante, mas ir ao restaurante hoje é mais por uma questão de date do que realmente você apreciar a comida. E você teve uma coisa interessante, a valorização do lar, né? A casa se tornou muito importante, porque mesmo depois da pandemia, o home, ele continuou muito importante. Lá você recebe os amigos e encomenda comida, né? E até mesmo no mercado adulto, você tem um aumento enorme de pessoas contratando as modelos, as acompanhantes para ir até a massagista fazer o trabalho home. Tá. E antes de tu desenvolver e fazer essa pesquisa com a terapia tântrica, veio a teologia? Em que momento veio a teologia na tua vida? Na verdade, a teologia sempre foi um hobby para mim, né? Porque teologia não dá dinheiro. Então eu estudava teologia como pesquisador de teologia e por uma questão de hobby. O mercado financeiro é um mercado muito estressante, né? Eu perdi os meus cabelos no mercado financeiro. E foi por isso que eu tomei a decisão de fazer a transição. Por depois isso de... que eu nunca trabalhei no mercado financeiro, viu só, pessoal? É o teu orgulho, né? É o teu orgulho. Mas o mercado financeiro é um mercado estressante. Não adianta a gente falar que não é estressante, né? Ele tem bons retornos, mas é um mercado que você não vive, né? E eu passei 18, 19 anos dentro desse mercado. E chegou um momento que eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira para uma coisa leve e prazerosa. Mesmo que isso me desse um retorno menor do que eu tinha no mercado financeiro. Não aconteceu, né? Graças a Deus. Caiu, mas depois voltou a aumentar de novo. Mas eu estava disposto realmente a ter uma diminuição do meu padrão de vida em razão dessa transição que eu queria para o meu bem-estar. E a teologia te ajudou nesse entendimento também dessas amarras sociais, dos tabus? Sim. Como Daí é a que foi pra ti? teologia ela era meu escape quando eu estava no mercado financeiro. Era aquele momento que eu saía do mercado financeiro e ia estudar, pesquisar. As minhas viagens internacionais que eu fazia era sempre para pontos religiosos das sociedades antigas. É lógico, você começa da teologia, você começa da sociedade cristã judaica. Mas depois uma coisa puxa a outra. Você quer estudar a babilônica, você quer estudar a egípcia, você quer estudar a hindu, você quer estudar a chinesa, e daí você vai se aprofundando. E aí você começa a expandir o mundo, né? E você fala, poxa, não é nada daquilo que a religião formal
fala, né? E eu era professor de teologia também, como hobby, e começou, inclusive, a entrar em conflitos, né? Porque daí eu tinha que ensinar algo institucional, né? Uhum. E que você via na prática, inclusive no livro sagrado da escola que eu ensinava, que não era aquilo, né? Sim. Mas aí você vê, aí você começa a fazer as ligações entre o que é costumes e o que é, de fato, teórico e o quanto essa força do costume ela tem na imposição da religião, né? Porque a religião, ela é a rede social de antigamente, dos milhares de anos atrás. O único meio do político, do poderoso se informar a plebe era através da igreja, através dos templos na China, na Índia. Então, na onde que a plebe ficava sabendo das notícias? Entendeu? Não tinha rede social, não tinha TV. Então, o poder da religião era muito forte. Era o único canal de informação que existia para as pessoas, né? E o Tantra, ele surge na Índia, né? Ele surgiu na Índia, né? Ele tem uma filosofia indiana, mas ele é uma filosofia, eu chamo de pré-patriarcal. Né? Nós temos um momento da história chamado eixo axial na antropologia. O eixo axial é o momento que as grandes religiões patriarcais foram formadas. Né? A gente chama de religiões patriarcais porque são religiões que pegou os costumes patriarcais e sacralizou esses costumes. Quando você sacraliza esse costume, as pessoas tendem a obedecer e você cria então uma ordem social aonde o poder patriarcal é o poder dominante. Absoluto, dominante. Exatamente. Sim. Tem uma série na Netflix, um documentário muito interessante, que é o Sexo pelo Mundo, algo desse sentido, em que uma Sim. jornalista faz uma pesquisa por várias culturas Aham. e quando chega na Índia, ela vai tratar justamente isso, o berço da terapia tântrica, do Sim. Kama Sutra, hoje em dia tem o sexo totalmente reprimido, Totalmente. né? Por quê? Porque o indo, né, que é a religião indo, com todo respeito à religião, ela é patriarcal, assim como o judaísmo, o cristianismo. Nós temos uma crítica muito forte, que é o cristianismo, mas assim, as grandes religiões patriarcais do mundo, elas foram formadas juntos entre 2000 antes de Cristo até zero, um pouquinho depois, até os 600 depois de Cristo, a gente chama de eixo axial, que é o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo, o janaísmo, o zoroatrismo e o budismo, né? Então, e o confucionismo. Essas grandes religiões dominou toda a esfera do globo. E elas foram formadas muito próximas uma da outra. Elas veio junto com a transformação social, que é o surgimento de uma estrutura de relações sociais baseada que a gente chama de patriarcado. Né? A monogamia, por exemplo, surgiu também junto. Né? A Vamos falar sobre monogamia, isso. ela é, na verdade, a pedra fundamental do patriarcado. A monogamia, ela só é bom para homem, ela não é bom para o resto dos gêneros. Porque a monogamia tem a ver com a economia também, né? Tem a A ver economia da totalmente. família e dos seus descendentes. Assim, na minha opinião, né, eu tenho ainda que comprovar isso, claro, né? Mas lendo, estudando a história e a própria arqueologia, você vê claramente que foi uma necessidade dos recursos escassos. Então, os recursos escassionaram, né? Então, você tem primeiro a transição de uma sociedade livre e que não é poligâmica, e sim a gente chama de matriarcal porque todos são de todos. Né? Então, poligâmica é quando o homem é dono de várias mulheres. Então, não é nem poligâmica e nem poliândrica. Poliandria é quando uma mulher tem posse sobre vários homens. Então, ela não é nem poliândrica e nem poligâmica. A sociedade primitiva, durante milhares de anos, inclusive, mesmo após a civilização, era uma sociedade, uma comunidade onde as pessoas não tinham essa noção de ser dono de uma das outras. Né? Já existia o embrião da monogamia, claro, da poligamia também. Mas conforme essa posse vai aumentando, você tem, então, a poligamia, onde você tinha regras muito bem estáveis da China à América, que era, olha, você pode ter várias posses, que seriam as mulheres, mulher é vista como posse já nesse surgimento, desde que você tenha condições econômicas para manter todas. Só que essas condições econômicas, conforme os recursos escassos vão rareando pela obviedade que a própria população mundial vai aumentando, ela começa a ser uma necessidade econômica de ter apenas uma pessoa. Porque você não teria condição de ter mais que uma. E lembrar que
após a queda do matriarcado, a mulher não teve mais independência, ela passou a ser dependente. Eu sempre trabalho com um tripé de dependência feminina. Ela é dependente financeira, emocional e tem a dependência sexual. A gente forma as mulheres a serem dependentes. Elas não nascem, não é genético isso. É uma formação que vem desde a pré-infância, né? A gente... E quando a monogamia chegou nesse teu pensamento e ideal de relacionamento para ti? A monogamia ela chegou no momento ideal quando o homem não teve mais condição de ter mais que uma posse, mais de uma mulher, entendeu? Então, assim, agora eu vou sacralizar Então, a própria Bíblia, ela começa poligâmica, e ela é um livro patriarcal, No e Velho termina Testamento. monogâmica, né? Então, ali, mais ou menos, na época do Império Romano, já não se tinha mais condição de ter mais de uma mulher. Então, economicamente, só era viável ter um. Então, eu crio e sacralizo essa regra de ter apenas uma para me tratar. Inclusive, coloco uma regra que na morte do provedor, a viúva teria que casar de novo, porque ela não tinha condição. Porque ela só tinha, a mulher ela só tinha 3 caminhos, né? Ou ela virava mendiga, ela ia pedir esmola, ou ela virava prostituta, que era algo aceito de maneira marginalizada, porque a prostituta ela é uma profissão, não é nem profissão, ela é um status social da mulher de antes da existência do patriarcado, né? Porque a prostituta ela nasceu como uma sacerdotisa, então ela era a sacerdotisa do sexo, né? Então eu sempre falo que uma puta de verdade, uma puta consciente do que ela é puta, ela é uma sacerdotisa. Por isso que ela vira terapeuta, porque ela manipula energias, então ela é uma magista, né? Ela é magista, ela não é... Era assim que era considerado E era antigamente. assim, exatamente. Chegou um momento, óbvio, que devido à necessidade econômica, um monte de mulher sem o dom de bruxa da prostituta, porque a palavra prostituta ela vem da palavra lá na Babilônia, que é a terra do nascimento de toda magia, aquela que se prostra a Ishtar, né? A deusa Ishtar, que é a deusa da sexologia, que é a do sexo, dos prazeres, sempre com a visão sacra, sempre com a visão sagrada daquilo, né? Então, aquela que se prostra a Ishtar, a árvore da vida do Jardim das Delícias, ela é a deusa Ishtar, né? Ela é Inanna, que a mesma deusa Ishtar, em outras línguas, ela ganha outros nomes. Ela ganha Inanna no acadiano, ela ganha Isis no egípcio, ela ganha Easter no celta, ela que vem, inclusive, a tradição da Páscoa, Easter em inglês, né? Ela ganha vários nomes em várias sociedades ao redor do mundo. A adoração a Ishtar com vários nomes. Astarote na sociedade cananeia, né? Astarte na sociedade síria. Então, ela tem vários nomes, mas é a mesma deusa Ishtar, que nas tradições matriarcais ela era a tal da árvore da vida. Por isso que mesmo não estando na Bíblia que o fruto proibido era o sexo, a tradição popular traz que o fruto proibido era o sexo, né? E diante de todo esse conhecimento, Castro, quando é que isso bateu em ti, agora esse conhecimento todo que tu falou, e você se tornou uma pessoa não monogâmica também? Porque às vezes é difícil. A pessoa saber a teoria é uma coisa. Agora levar isso a monogamia pra nós somos vida? criados, né? Então existem várias... As instituições existentes já há milhares de anos, elas são formadas para criar a monogamia. Então você cria, por exemplo, carências na mulher para que ela seja dependente emocional de apenas um homem, que é a questão da mulher, por exemplo, não sentir prazer sem conexão, por exemplo. Sim, mas tu leva isso pra tua vida. Tu não é um homem monogâmico, Não né? sou um monogâmico, mas o que eu estou dizendo as instituições nos formam monogâmico. Só é possível não ter monogamia se a mulher conseguisse a independência. E nós estamos num período histórico, né? E aí eu chamo até de virada de eras, que a mulher está conseguindo, em razão da tecnologia, retomar essa independência. É óbvio que existe uma luta que eu acredito que vai mais 4 séculos para conseguir fazer essa virada de chave. Mas já existem as mulheres de vanguarda que elas estão retomando essa independência. Mas tudo começa com a instituição econômica. Porque assim como a monogamia nasceu, porque a economia impôs, e durante milhares de anos se formou instituições Com as posses a monogâmicas, terras. a sociedade não monogâmica ela vai ser formada também
Porque a economia vai impor isso. Então, hoje, a tecnologia, a economia tem trazido a independência, a primeira independência que a mulher precisa, que é a independência financeira. É óbvio que nós, homens, estamos numa luta enorme para convencer elas que elas estavam no Jardim das Delícias, presa ao lar, presa no castelo, que eu chamo de ciclo da Branca de Neve, né? Que a, o ciclo da Branca de Neve conta bem o ciclo do aprisionamento da mulher, né? Que a gente joga ali um milho na arapuca, ela cai na arapuca, que é a arapuca do tipo, vou viver no Jardim das Delícias e o meu provedor vai tratar de mim, ai, que tudo de bom. E quando ela vê, ela tá presa, tendo que fazer tudo que o provedor, porque o provedor não vai tratar dela sem pedir algo em troca. E o algo em troca que ele vai pedir é justamente a liberdade dela. A tua pesquisa sobre o comportamento feminino traz muito dessas fábulas, dessas histórias, né? Que a gente escuta desde criança, né? Essa parte aí é a parte da literatura que baseia... Agora, assim, a minha pesquisa até então, ela é uma pesquisa estatística, né? Então, eu uso o empirismo mesmo com as mulheres que eu converso, com as mulheres que me buscam, para trazer ali, olha, uma porcentagem. Sempre vai ter exceção. Quando a gente fala as mulheres se comportam assim, a gente está falando a maioria das mulheres se comporta assim. É porque a economia é justamente isso. Daquela região geográfica, né? As mulheres daquela região. Exato. A gente trabalha sempre com as exceções, que são chamados sigmas, né? Na estatística, quem aí está assistindo e conhece as teorias estatísticas de pesquisa sabe que é assim. Então, você tem 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, que é as conhecidas margens de erros, né? O que são as margens de erros? Pessoas que, devido à sua formação social, elas saem fora daquele comportamento modal que a gente chama, que é o comportamento padrão. Mas o comportamento modal das mulheres é de dependência, né? Então, assim, o comportamento... Agora, qual é a literatura que dá embasamento a isso? Sim, realmente, os contos de fadas, as literaturas antigas, os movimentos sociais, como, por exemplo, o romantismo, que é um movimento social entre o século XIV e o século XVIII, né? Que as pessoas acham que o amor romântico nasceu assim. Não é, o amor romântico foi formado. Ele é uma visão formada, é um movimento artístico-cultural durante 3 séculos, aonde eu pego algo que era ruim, que era paixão, e falo, agora a paixão é boa. Até então a paixão era considerada algo ruim, um sentimento de feitiçaria. Se a pessoa até o século XIV ficasse apaixonada, ela era aconselhável a procurar um mago. Ó, vai lá, faz algum trabalho aí para tirar, porque você foi ali, como se diz, enfeitiçado. Por isso que nas religiões matriarcais que se conservam até hoje, a bruxaria, a magia, a Wicca, a própria aqui no Brasil, as religiões africanas, de Quimbanda e tal, não sei o quê. Você vê muita relação entre essas religiões e as pessoas que estão apaixonadas buscando ela. Porque realmente, ainda no popular, você tem essa crença que paixão é algo relacionado à, à magia. No entanto, o que nós vemos na psicanálise, né, que está se desenvolvendo muito, muito pouco perto do que a tecnologia, por exemplo. Hoje o homem vai para a Lua, vai para Marte agora, né, diz ontem um presidente eleito, e a gente não consegue investir em pesquisa para o desenvolvimento emocional das pessoas, né? A gente coloca dinheiros e mais dinheiros para ir para Marte, mas não consegue mergulhar dentro de nós mesmos, porque não existe investimento, porque não queremos ver o lado escuro nosso, né? E quando a gente para ver sobre isso, a gente sabe que a paixão está muito mais relacionada às carências construídas desde a infância do que realmente a magia ou outra coisa como no popular se acredita. Agora, então, já que tu tá aí falando de paixão, eu quero falar sobre a tua paixão, que eu sei que tu tem paixão por isso, sobre a terapia tântrica. Sim, Quando surgiu na tua vida esse estudo maravilhoso? Surgiu justamente porque eu comecei, antes da terapia tântrica, a estudar sociedades avançadas, primitivas, como egípcia, etc. e tal, e comecei a ver que o sexo era sagrado para essas sociedades. O sexo praticado fora do ambiente sagrado, ele era inclusive considerado profano, né? Então, se eu saísse com você sem a consciência que eu estava tendo um relacionamento sagrado, sexual, que não tem nada a ver com relacionamento de casamento, que é uma invenção monogâmica, né? O casamento nada mais é do que uma invenção social para partilha de bens. É uma forma de organizar a economia. Agora, o sexo não, o sexo era sagrado, né? O momento do ritual sexual era um momento em que as pessoas acreditavam
que ali realmente vinha espíritos, vinha seres de outras dimensões para. E eu comecei a buscar, eu falei, agora eu quero praticar. Só que, meu, conhecimento egípcio se abandonou, não tem. Conhecimento babilônico também não tem, é uma região de muitas guerras. O que sobrou para nós? O Tantra, que é realmente, com o Neo-Tantra, ele foi ressuscitado no Ocidente. Então, ele me possibilitou me aproximar dessas sociedades primitivas em relação à prática sexual. Foi isso que me interessou muito. E depois eu comecei a me aprofundar. Sendo que a massagem nada mais é do que ela é apenas um pezinho desse tantra. Mas o que a massagem traz de melhor é você recuperar o teu corpo, né? Porque tudo que o patriarcado, as religiões patriarcais fez foi você fazer sexo mental. Uhum. É isso que a gente faz hoje. A gente faz sexo mental. Por isso que a gente vai, eu não consigo ter tesão naquela pessoa, porque está na mente. Então você criou todo um arquétipo de beleza, e se aquela pessoa não se encaixa no teu arquétipo, não tem tesão. Agora, coloca uma venda nos seus olhos. Não interessa quem está te tocando, se é um homem, se é uma mulher. Então é muito, por exemplo, muito interessante quando a gente está fazendo uma massagem numa mulher. Eu começo a fazer a massagem, eu não faço hoje mais comercialmente massagem, eu não sei em amiga só para praticar. Ah, tu não atende pessoas. Não, quem atende é a Rê só porque eu tive que sair em determinado momento para administrar. Esposa. Exatamente, tive que ir administrar a carreira dela, né? Acabou meu tempo de fazer massagem. Então, com uma amiga ou outra, eu vou lá e faço. Mas quando você faz assim, você está fazendo, você está ali, a pessoa está sentindo um prazer, a energia sobe, tá vindo aquela coisa gostosa. Aí você troca, coloca uma mulher fazendo, ela tá sentindo, ela tá indo. De repente, tipo de você fala assim, é uma mulher. A pessoa, pá! O tesão e a energia faz isso. Pá! Porque ela teve uma formação social que ela não deveria ser tocada por uma mulher. Isso significa que ela faz sexo mental. Porque o corpo dela não interessa quem estava tocando. E é isso que é o sexo sagrado. O sexo sagrado é corpo. É sensual. Ele não tem as nossas narrativas mentais. As nossas narrativas mentais, ela vem da nossa formação social da infância, que conforme Freud sempre diz, é o que determina a tua fase adulta. Agora, quando você vem dos teus olhos, e aí você tá com aquele maior tesão, mas você, devido à sua formação social, não gosta, por exemplo, de ser tocado pelo mesmo sexo, mas você tá vendado, você não tá vendo quem é. Uhum. E você tá sentindo tesão. Então, na verdade, o corpo ele não tem os nossos preconceitos de quem é que te toca. Se é o negro, se é o japonês, se é o branco, se é o de olho azul, se é o gaúcho ou se é o nordestino, se é um indígena ou se é um africano, se é uma mulher ou se é um homem, se é um trans, se é um cis. Não interessa quem te toca. O prazer da sensualidade, dos sentidos, ele não é mental. Cássio, o que tu falou agora, por exemplo, essa troca de energia que falam. Por exemplo, eu não tenho problema algum com sexo casual, né? Em fazer sexo casual. E tem uma galera querendo problematizar assim, ai, não faço com qualquer um porque é uma troca de energia. Ok, mas essa troca de energia ela é necessária e às vezes eu só quero transar. Exato, é corpo. Às vezes eu só quero transar e quero um sexo casual. Qual é o problema disso? Exatamente. E quando eu comecei as minhas pesquisas, eu primeiro, né, comecei com o meu preconceito achando que quem sentia isso era só os héteros. Depois eu vi que esse comportamento era de todos. Era cis, trans, era homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual. Todos têm o mesmo paradigma. Exato. E o gay também tentando reproduzir a monogamia. Exatamente. Que foi algo imposta pra vocês, héteros, por vocês. Exato. E os gays ainda querendo insistir nisso. E são assim... mais radicais, inclusive, né? Eu tinha umas clientes que eram lésbicas e elas me davam mais trabalho que as mulheres héteros, porque você tinha ali os comportamentos entre elas, as duas, extremamente tóxico, altamente tóxico. Porque já tem a culpa de ser homossexual e carregar tudo isso, carregar o estigma da promiscuidade que os homossexuais carregam até hoje. Exatamente. Sendo que a promiscuidade para nós do Tantra é uma invenção social. Não existe promiscuidade. De onde surgiu promiscuidade? De onde esse negócio veio promiscuidade? Qual é o limite? O que é promíscuo, o que não é? Não existe promiscuidade. Exato. É igual vício em sexo, que não existe. Entendeu? Não existe esse negócio. Essa promiscuidade, mulher de valor,
vício em sexo é invenção da igreja para tentar colocar barreiras, para tentar jogar no preconceito a relação sexual. Não existe esse negócio de promiscuidade. Me fala para mim o que é promiscuidade. Ai, olha, se existe uma definição, eu sou promíscuo, então. Pronto, falei. Exato. Porque sexo é bom, a gente tem que viver com essa liberdade que tu tá falando e esse conhecimento que tu tá trazendo aqui é muito importante. Assim, por que a gente tem que demonizar a promiscuidade? Primeiro, quem inventou a promiscuidade foi a igreja. Você entendeu? Quem inventou o conceito de mulher vulgar, por exemplo? Exato. Por que existe mulher vulgar e não existe homem vulgar? Exato. Entendeu? Então, assim, o que é vulgar? Acabei de colocar aqui numa coach aqui, fui lá e comentei embaixo lá. Falei assim, mulher vulgar é uma invenção da igreja. Inventou isso para fazer o bullying, que é uma das formas de maior controle social que existe. O bullying é um controle social que você começa na infância. E aquilo traumatiza a pessoa pro resto da vida, por isso que ela não consegue se desenvolver. É um bullying. Promiscuidade, mulher vulgar, são bullies que a gente coloca para fazer com que a pessoa tenha medo, insegurança. Porque o bullying, ele ataca diretamente o ego, né? E eu atacando o ego, atacando a identidade da pessoa, eu consigo ter um controle social sobre ela. Essa é a questão. E a gente falando sobre o mercado adulto, tabus também dentro de pessoas que têm empreendimentos, como sex shop, motéis. Exato. E às vezes eles não conseguem ter o controle dessa divulgação, porque tu pode ter, hoje em dia, tu pode vender tudo na internet e se divulgar, tendo uma boa divulgação. Exato. E sabendo se divulgar. Sim. Agora, é impressionante como ainda existe medo, receio de pessoas que estão nessa área e não estão conseguindo. Ai, não, vamos divulgar até aqui. Sim, Tudo bem que sim, existe sim. um cuidado, e para isso que a nossa agência trabalha, né, a Only Us, que é tendo, não ferindo nenhum dos termos ali do Instagram, né, Sim, para não sim. ter nudez e palavras. Mas o Instagram, né, não quero nem aqui ficar falando de... Desculpa, gente. Uma rede social específica, mas as redes sociais... Eu conversando com um diretor uma vez, porque a sexualidade é uma coisa muito engraçada. Ela possibilita você conhecer pessoas de vários nichos econômicos e sociais da sociedade. Porque ela é algo como comer. Todo mundo tem, né? A gente usa máscaras para esconder. E a gente conheceu, eu e a Requiem conhecemos aí um dos grandes diretores da Meta, né? E falando especificamente sobre isso, ele fala, não, por que a gente é para cada país uma rede social? Porque a nossa rede social, ela reflete o que aquela sociedade pensa. Não sei se está entendendo. É uma troca de mão dupla. Então, o Brasil, né, no caso nosso, tem passado, nas últimas 2 décadas, por uma transformação social que eu chamo de transformação social conservadora. Um aumento de alguns nichos religiosos que trouxe essa visão da sexualidade mais conservadora, fazendo que não só as redes sociais, mas até as mídias tradicionais, como a TV aberta, mudasse os seus conteúdos. Assista uma novela do início da década de 90 e assista uma hoje. Nossa, era totalmente diferente. Vamos falar da Tieta do Agreste, está fazendo o maior Nossa, sucesso hoje. O que é a Tieta Voltou. do Agreste, se não o conflito desde o início dos tempos entre as filhas de Lilith, que eu chamo, e as filhas de Eva. E é uma liberdade tão gostosa e naquela época era visto como uma novela de putaria. Exatamente, né? Eu lembro da Pedra sobre Pedra, que é uma novela que existia antigamente, ou Renascer, não lembro qual. A abertura tinha Isadora Ribeiro, que era uma modelo, uma atriz linda, maravilhosa, que aparecia o bico do seio dela. Né? E ninguém ficava falando mal daquilo, ninguém caiu o mundo, você entendeu? Agora, aparecer alguém de biquíni no Instagram, pronto, já acabou o mundo. Ontem mesmo, acho que você viu as minhas redes sociais, eu montei meu Instagram, ele é pessoal, ele não é profissional. Eu montei meu Instagram, por exemplo, apenas para me falar sem filtro. Eu tô pouco me lixando com quantos seguidores eu tenho, tudo que vem na cabeça eu solto lá, entendeu? Então é aquele negócio que eu coloco tudo sem filtro. E eu tenho um monte de seguidora que não é seguidor, porque os maridos proíbem elas de me seguirem. Então elas se comunicam comigo pelo direct, mas você não vai achar elas na lista de seguidores, porque realmente os homens, né, as mulheres também fazem isso, fica lá vendo o seguidor, quem que segue, quem não segue, e vai seguir esse ser de luz aí, você vai ir pro caminho da promiscuidade. E aí o que eu vejo, ontem mesmo um mandou um textão pra mim pelo direct, que meu Instagram é nojento, que nojo. Eu falei, por que é nojento? Porque é nojento. Ou seja, por que é nojento? Eu não mostro nada,
Eu só falo de sexo abertamente. E é nojento, na visão dele, né? É nojento. Então, essa é uma visão lá da sociedade. Um empresário que é o dono da rede social, que quer ganhar dinheiro, o que ele faz? Ele se adequa a isso. O dono das mídias tradicionais também se adequa a isso. Por isso que a novela mudou. Porque eu chamo que a novela passou a ser gospel. E é contraditório porque, assim, tipo, tanto uma menina quanto um menino quer um segredo para aumentar seguidores, curtidas, coloca uma foto de biquíni e de sunga. Exato. Vai ser a foto com o maior número de likes e tu vai começar a ganhar seguidores do nada. Então, é contraditório, porque essas mesmas pessoas que reclamam são as mesmas pessoas que vão lá, seguem e ficam porque é proibido, curtindo. né? Tudo que é proibido a gente tem... Se você vê, o maior número de estupros são nas sociedades conservadoras, né? Na Europa, que está tendo uma transformação social muito forte nas últimas 2 décadas devido às imigrações de outras regiões do globo mais conservadoras que os europeus, você vê que os bairros que essas imigrantes dominam são os bairros que o maior número de estupro. Isso não tem nada a ver com a cultura, tem a ver com a repressão, né? Então, a repressão é que produz. Eles tentam até falar que quem é liberal é que é pedófilo, quem é liberal que é isso, quem é liberal que é estuprador. Às vezes eu passei até mesmo com um parente, né? Eu sentado numa roda de conversa, a pessoa colocar eu numa situação de sinuca para ver se eu era o pedófilo. Fazer perguntas desse tipo. Porque a pessoa acha que a gente mexe com sexualidade, então a gente é um pervertido que sai pegando todo mundo no meio da rua. Ao contrário, se você vir pro campo de sexualidade, você vai ver que as pessoas mais respeitosas que existem são as pessoas liberais. E a importância de falar de sexo e sexualidade para as crianças justamente por isso. Exatamente. Né? O não falar com elas é que elas não vão entender muitas vezes que aquele toque que o adulto fez é errado. Sim, né? Quem é o errado é o adulto que faz. Então, falar com cuidado, enfim. Sim. E a indicação dos pais levarem... e ter o prazer como algo, também. né, Diego? O prazer como algo natural. A gente tem como comer comida natural? Ir no banheiro fazer xixi é natural? Fazer o número 2 é natural? E por que o também. sexo não é natural, Exato. gente? Você entende? O Tantra ensina a gente que o primeiro orgasmo que você tem é a cócegas. Eu vi que até você falou com a Requiem sobre você ter tido um orgasmo sem a ejaculação. Exato. A ejaculação como orgasmo, ela é patriarcal. Porque com os milhares de anos passando, nós começamos a embutir na cabeça do menino que ele só deveria fazer sexo para reproduzir. Então eu começo a fazer com que os homens, principalmente o sexo masculino, mas daí eu também tenho um pensamento patriarcal na cabeça das mulheres, ele só goza quando tem ejaculação. E como o Tantra ele é de antes da sociedade patriarcal, ele diz não. Gozar, que é o orgasmo, não tem nada a ver com reproduzir. O gozar, o orgasmo, ele é sagrado. Quando eu tenho lá naquelas sociedades primitivas um orgasmo, naquela sociedade primitiva, eles diziam que abria-se um portal e tinha transição espiritual entre a outra dimensão e essa. Essa era a teoria das sociedades antigas, né? A partir de quando eu falo, não, o orgasmo não é mais importante, agora eu vou pelo caminho que a gente chama de caminho da mão direita, para você ter uma conexão espiritual. Ao contrário, você tem que se proibir no sexo, jejuar, jejum de sexo. Então eu começo a colocar uma nova modalidade do contato com o espiritual. Para você ter o contato espiritual, você não tem que orgasmar. A partir de agora você tem que jejuar. Olha a mudança social que houve, né? E o que é que o Tantra acredita? Não, que para você ter uma sensação energética muito forte, você tem que orgasmar, que não tem nada a ver com ejacular. Ejacular é reprodutivo. Exato. Eu contei essa história, né, no episódio com a Requiem. Ficou curioso, é só olhar lá no YouTube o vídeo da maravilhosa Requiem. Beijo. Que é a esposa do excelentíssimo Castro. Isso. Castro, para fechar também, vamos falar sobre denúncia. Denúncia do Clube do Bolinha. O que tu tem a dizer? Na verdade, eu não faço denúncia, né? O que eu sou é provocador no meu Instagram, né? Eu sou provocativo, assim. Eu gosto de fazer provocações reflexivas, recebo muito xingamento,
95% dos meus xingos que eu recebo todos os dias são de mulheres, por incrível que pareça. Eu achava que era dos machos. Não, é das mulheres. Elas me mandam apostila de catecismo, me mandam trechos da Bíblia e etc e tal, como se eu não entendesse da Bíblia, né? Eu sou teólogo, entendeu? Então elas me xingam. Falam que graças a Deus não tiveram aula de teologia comigo, etc e tal. Então todo dia eu recebo muito xingo. A maioria das meninas que me xingam são menos 30. Menos 30, assim. Dificilmente tem... Assim, senhoras de 55, 60 anos também gostam de me xingar. Mas a maioria é meninas novinhas, 18 anos, 16. Por quê? Porque elas têm toda uma criação romantizada. Aí eu vou lá, faço elas pensarem. E aquilo buga, né? Porque, como eu disse, eu sou provocativo. Eu não penso por ninguém. Eu provoco pensamentos. E tu provoca a partir, então, dos comportamentos das mulheres e dos homens. Dos homens. Por que os homens são Quando assim, me acusam que eu denuncio... eles? É porque entre nós homens sempre teve um negócio assim. Tá chegando a mulher, vamos parar. Não se fala isso na frente de uma dama. Lembrar que eu nasci no interior, né? E é lá que o conservadorismo é... Lá no Rio Grande do Sul, né? Eu sempre, quando eu vou no Rio Grande do Sul, eu me vejo no interior de São Paulo, que era onde eu nasci, cresci. Eu sou muito conservador, como vocês podem imaginar. Né? E o mais engraçado disso é que, os homens sempre existiu a confraria do Bolinha. Inclusive, nas mulheres não existe confraria de mulher. A mulher, desde cedo, é educada a competir. É verdade. E essa é a maior dificuldade delas de serem empoderadas, porque elas se competem uma com a outra. Nós homens tá não. Mudando isso, graças a Deus. Nós homens é uma confraria, nós homens é uma confraria. A gente dá um pro outro assim, entendeu? Se defendem. Se defendem. A gente é confraria. Ou a gente sabe fazer política. Um homem que sabe fazer política um com o outro é valorizado na sociedade. Agora a mulher não, ela é mais valorizada se ela briga uma com a outra. E essa briga enfraquece elas e fortalece a gente. Exato. Né? E elas brigam por um provedor. Então, desde cedo, a mãe treina a mulher a brigar por um provedor. Então, uma fala mal da outra, uma tenta derrubar a outra. Elas crescem já sabendo a artimanha de derrotar a outra, né? A Simone de Beauvoir mesmo falava no livro dela o quanto o feminismo ainda precisa crescer por causa das próprias mulheres em se Exatamente. juntar e tirar essa competição. Pra nós é ótimo que elas Foi ótimo durante séculos. E quando eu falo pra nós, e é isso que o pessoal fala que eu me denuncio. Porque daí eu como homem hétero, e etc, cis, e etc e tal, eu vou lá e falo assim, pra nós é ótimo, igual ontem. Eu falei isso. Porque quando me perguntam, devo me apaixonar? Claro! Agora, assim, homem, quando se apaixona, o que você recebe do teu pai e do outro? O que você recebe? Para com isso, moleque! Todo homem passa também pela apaixonite. Porque o biológico do homem e da mulher é igual. O que muda é a nossa formação social. Simone de Beauvoir, já que você citou ela, sempre fala muito isso. Você entendeu? Então, na verdade, quando eu chego e falo assim, não, você não vai se apaixonar. Não se espera de um provedor, de um líder, de um imperador, de alguém que conquista, de um conquistador, ficar aí chorando no canto da paixão. Porque quando você tá chorando de paixonite, o outro tá tomando teu lugar. Então o homem vai tomando um monte de porrada e a mulher, a gente glamoriza. Exato. Porque a paixão é a forma dela ficar dependente de um macho. Entendeu? Eu ainda coloco uma coisa a mais também. O quanto os homens, independente de serem gays ou héteros, também sofrem homofobia. Exato. Né? Porque o menino, independente dele ser viado ou não, ele precisa reproduzir aquele comportamento, engrossar a voz. Não, essa postura, senta direito, senta como macho. Sim. E isso não são só os meninos gays que sofrem, os héteros, sim, meninos héteros também. E ganhar esse corpo, né, Diego, é muito engraçado. Uma vez eu me lembro, já que você é gaúcho, eu me lembro que eu fui no Rio Grande do Sul, eu sempre vou, né? Muito amigo, Amandes Mel, você citou, é nossa amiga, pessoal. Mas eu tô sempre por lá. E uma vez, justamente no Rio Grande do Sul, eu tava numa balada e eu pedi um drink. Esse drink veio todo azul, entendeu? De neon. E eu tava no meio do drink e tinha uma menina que tava dando em cima de mim. E ela chegou, a gaúcha, ela chegou em mim, bem no pé de ouvido, e falou assim, não tem coisa mais gay que isso. Mas, pô, tá bebida gostosa dos caralhos? Desculpa, não pode falar isso. Pode falar, o YouTube deixa. Pô, não tem bebida mais gostosa dos caralhos que essa, e a mina... Você entendeu? Pô, então quer dizer que eu não posso tomar uma bebida de... Então, é uma imposição social. Não. O tempo inteiro. Lá, com certeza não é só no Rio Grande do Sul, porque esses dias eu vi outras meninas falando, homem que é homem fica com uma cerveja na mão, na balada. Você entendeu? Lógico, naquela época eu não tinha ainda corpo suficiente. Quando você vai tomando corpo, eu chego, qual que é a bebida que eu quero beber? Eu quero é degustar, eu tô pouco me lixando. Quem é que vai olhar pra mim ou quem não vai?
Então, assim, a gente tentando se colocar em um padrão social pra conquistar o outro, porque não, se eu tô com a bebida neon na mão, é gay. Você entendeu? Ou seja, existe essa imposição sobre os meninos, né? O gay se comporta assim, o homem hétero se comporta assim, a mulher hétero se comporta assim, a mulher... E, na verdade, no Tantra não tem comportamento e, inclusive, tudo isso é apenas formação da sua cabeça. Como eu disse, vendar o olho. Não existe gay, não existe hétero, não existe bi, não existe pan. É tudo corpo. E essa foi a maior desconstrução que eu tive no Tantra. Você entendeu? Que é eu ser tocado por um homem e ter prazer. Mas eu tava vendado. Porque era um toque. Porque era o toque. Imagine que você tá vendado, não india. Então, quando um gay fala, eu não gosto de mulher, então tá, eu vou te vendar. Esses dias a Rê pegou, tinha um gay de mais eu vou querer uma massagem da Rê, A Rê pegou um gay massagista tântrico, né? Com 55 anos, nunca tinha tocado numa mulher. Tu vê? Agora já tá fazendo massagem em mulher, né, Rê? Massagem mulher. Que Ele legal. gostou, mas não é que ele gostou da mulher, ele gosta agora da mulher, do homem. Mas do é a ciclo, sensação. é a sensação. A sessão da Isso terapia pra mim tântrica. também foi, botei uma venda. Subiu a música. A ponta do dedo que tá me tocando, que a massagem tântrica, todo mundo sabe, pega no órgão sexual feminino, masculino, chamado pênis, entendeu? Mas é sem aquele toque que todo mundo tá acostumado. Exato, São é uma outros tipos de massagem, toques. É uma massagem. Aí é que pira. E eu não tô vendo. Veja bem, eu tô vendado. Eu não sei se é um homem ou uma mulher que tá me tocando. No entanto, eu vou gozar, eu vou ter orgasmo. Exato. Olha só que interessante. Mas são outros movimentos, não é aquele movimento da masturbação que tá todo mundo preocupado em gozar. Exato, exatamente. Então, tudo, Incrível. toda a nossa formação sexual, nosso tesão, nosso gozo, ele é mental, né? Ele vem das nossas... E realmente a sexualidade, eu não falei disso aqui ainda, eu gostaria para encerrar de falar sobre essa parte, que é os bora lá. fetiches, né? Eita, adoro sobre isso. E o que são os fetiches? O fetiche nada mais é do que uma forma de você direcionar sua psicose de maneira prazerosa. Nós temos psicose. Que vem da palavra feitiço. Exatamente. Porque todos nós temos psicoses, todos, e elas vêm da nossa infância. Então você gostaria de apanhar, de levar um belo de uns murros no meio da cara e aquilo te dá prazer, porque isso vem da sua psicose, da sua infância. Né? Você apanhava quando você era criança e o teu pai falava, ou a tua mãe falava, você apanhou porque mamãe te ama. Nossa, então você levava aquela chinelada, pá, 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 na bunda. pra você aprender. Aquilo vai pro teu subconsciente, agora você é adulto e quando você apanha, toda a sensação de proteção, carinho, vem e você tem um tesão. E é isso que é a relação sexual. Né? Vou começar o curso meu de medicina esse ano, se Deus quiser, justamente me formar em psiquiatra para entender essa porra. Que legal. Né? E aí o que acontece? Você tem todo a mulher ou o homem gostando de apanhar, só que você chega na rua e fala, me bata. Você não sabe se aquela pessoa vai te bater e vai te matar. Agora, na sexualidade, você vai num profissional ou vai em alguém que pratica, aí você tem uma regra que você pode ter esse prazer sem correr o risco de morrer. Né? Muitas mulheres, por exemplo, têm um fetiche de estupro. É um dos fetiches que as mulheres mais pedem E pra mim. homens gays também. Mais pedem Já pra ouvi mim. alguns assim. Mas isso vem lá da infância. Uhum. Agora, como que eu vou chegar na rua e falar para um homem conservador, de bem, hétero, me estupre? Isso é um crime. Só que dentro da sexualidade eu posso fazer isso. Me amarre. Um monte de mulher, a gente tem que falar isso abertamente, tem fetiche de tomar aquele remédio que você dorme, mas você continua consciente, mas você não lembra de porra nenhuma, esqueci o nome Boa dele. Noite Cinderela, aquele? Qual é? Ah, Zolpidem? Exatamente. É um dos fetiches que eu mais recebo no meu direct. Eu tenho esse fetiche. Eu quero ter essa experiência, que é tomar. Quem toma esse remédio aí, a pessoa ela fica com o olho aberto, ela conversa, só que ela não lembra de nada depois. Ela tem, e ela quer que grave a pessoa se aproveitando dela na cama, para ela assistir depois, e esse assistir dela depois dá um gosto. Veja, isso são psicoses. Agora, a sexualidade, ela permite que eu coloque as minhas psicoses em prática. Então, em vez de eu sofrer com as minhas psicoses, eu passo a ter prazer com as minhas psicoses. E isso é só o sexo que permite. Osho, que é o pai do Neotantra, diz que apenas 2 momentos da nossa vida a gente é verdadeiro, sem o ego. Porque o ego é a nossa máscara. O ego é a máscara, é o ID, certo? Já dizia Jung, Freud e o Reich. Então, na verdade, o nosso ID
A gente usa máscara o tempo todo, inclusive na hora da intimidade. No entanto, em 2 momentos, o nosso ego cai. E você solta tudo que está dentro de você. Sono profundo e o sexo energético. É incrível, se você conversar com as garotas de programa, os segredos mais profundos de um homem, depois do sexo, ele revela tudo. Ele dá com a língua nos dentes, o ego sai. Ali vem a verdadeira... Como que os psicólogos fazem para ter acesso ao verdadeiro eu da pessoa sem essa máscara? Usa a hipnose. Mas se eu não tiver a hipnose, eu tenho sexo e tenho sono profundo. O sono profundo, você não tem controle sobre ele. Quando você está no sono profundo às 4 da manhã, às 3 da manhã, você começa a sonhar com aquilo que é o seu profundo. No sexo também, depois que você faz, tô gozando, você começa a falar a psicose sua, os seus desejos mais cabeludos que existem, os segredos que você não conta nem pra tua esposa. Por isso que os homens, há milhares de anos, contam tudo para a garota de programa. Ele não conta pra terapeuta, mas pra garota de programa ele conta. E voltamos para aquele lugar sagrado das prostitutas. Do sexo. Exato. Não tem melhor, durante milhares de anos, a terapeuta do homem sempre foi as prostitutas, por mais que por isso que elas me odeiam. Depois que elas assistirem esse YouTube, eu vou receber mais um monte de hater. Entendeu? As mulheres não tem. Você é uma mulher, o homem, na cabeça dele, divide o mundo em 2 tipos. Mulher de bem e as putas. Não, elas vão tudo te seguir, porque a gente vai deixar aqui um QR Code com as suas redes sociais, com as redes sociais da OnlyUs. Tá. Querido, eu amei conversar Obrigado. contigo. Que delícia e quanto conhecimento também, né? Obrigado. Pra gente pensar tudo isso de forma individual, como sujeito. Sim. E pra quem trabalha no mercado adulto em diferentes áreas. Com certeza. Eu acho um dos mercados mais maravilhosos que tem hoje. Eu também acho, acredito. E falar com economista, teólogo, terapeuta tântrico, tantas coisas que você é. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo pelo teu trabalho. Obrigado, gratidão. E você continue, então, assistindo, seguindo o nosso canal. Não deixe de inscrever e compartilhar com os amigos também toda essa entrevista. Manda lá no WhatsApp também, ali, né? Em compartilhar o link e encaminha para os amigos no WhatsApp. Um beijo grande, até a próxima.